Hoje é sexta-feira, 4 de abril, e eu espero que você não tenha aproveitado o 1º de abril para contar umas mentirinhas por aí, hein? Lembra que sempre tem alguém de olho no que a gente fala, e dependendo do que é dito, esse alguém pode ser a justiça brasileira. Mas relaxa, gente, olha só, se você pregou uma peça ali no cafezinho do escritório, tá tudo bem, a gente finge que não viu, não. Aliás, nesse caso, pode até rolar aquele sorrisinho cúmplice, né? Eu sou Marina Seganfredo e está no ar o 24º episódio da nossa review jurídica semanal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Olha só, infelizmente eu não tenho um chá para te oferecer agora, tá? Mas quem sabe se você tirar um print dessa tela e postar nos stories e marcar a gente no @loleder, law.letter, eu não consigo providenciar aí alguma coisa para o nosso próximo encontro. Já pensou? Quem sabe um chá jurídico com pitadas de atualização e bom humor? Faz isso e a gente vai juntos fortalecer essa comunidade que cresce cada vez mais. Agora, sem enrolação, bora para as notícias jurídicas da semana? Porque aqui a gente não tem tempo a perder. Juiz de mentirinha, quando o blefe jurídico vira crime. Essa semana teve um caso que misturou tênis, insultos e uma pitada de fake news judicial. Já sabe qual é? Dole uma, dole duas, acertando ou não, aí vou eu. O empresário Murilo Miyazaki, de 47 anos, decidiu transformar o Rio Open em um verdadeiro tribunal a céu aberto. Mas com certeza o que ele encontrou não foram estrelas não, hein? Durante o evento, ele não só chamou um funcionário de macaco, como ainda soltou um combo de ofensas como comunista e sapatão. Mas sabe qual foi a cereja do bolo? Quando foi preso, Murilo deu uma de juiz de mentirinha e alegou ser magistrado em Bragança Paulista. Ele só não contava que o Tribunal de Justiça de São Paulo não iria confirmar a história. A situação, que já era grave, só piorou. E o Ministério Público do Rio de Janeiro não perdeu tempo e transformou as ofensas em ação penal. Injúria racial, claro, está lá no artigo 140, inciso 3º do Código Penal, com pena de 1 a 3 anos. Mas o pulo do gato foi a autodeclaração falsa de função pública. Isso mesmo. Murilo não só xingou, como ainda tentou se passar por juiz. E isso, meus amigos, é usurpação de função pública, prevista no artigo 328 do Código Penal, com detenção de 3 meses a 2 anos, além de multa. E olha, que se ele tivesse usado essa mentira em um processo, poderia até configurar fraude processual pelo artigo 347. Ou seja, o problema só foi aumentando. A defesa, claro, tentou alegar mal-entendido, mas o Ministério Público já tinha vídeos, testemunhas e até prints, porque, convenhamos, em 2025, mentir sobre ser juiz é como tentar esconder um elefante na sala. Uma busca rápida no Google, o judiciário derruba a farsa em segundos. E aí, será que rola a transação penal ou Murilo vai virar caso prático de conduta vexatória? Só sei que eu não consigo parar de pensar nessa epidemia de xerifões de WhatsApp. Pessoas que se autoproclamam autoridades para intimidar ou se beneficiar. Conta pra gente nos comentários se você já enfrentou algo parecido na sua prática jurídica, porque esse caso do Murilo é praticamente um manual do que não fazer. Bora para a próxima. Juiz troca a toga por tacos em audiência virtual e vira meme jurídico. Vocês não vão acreditar no que aconteceu numa audiência virtual no Paraná. Um magistrado, que não era o juiz do caso, mas sim autor da ação, decidiu participar da conciliação. Direto do campo de golfe. Isso mesmo. Boné, camisa polo, carrinho de golfe ao fundo e, pasmem, até uma tacada durante a sessão. O vídeo já está circulando nas redes e deixou muita gente com aquele misto de incredulidade e curiosidade jurídica. A primeira pergunta que vem na mente é: isso é permitido? Bem, tecnicamente sim. Como o magistrado era a parte do processo e não o juiz responsável, não há violação formal das regras processuais. O Código Processual Civil não estabelece dress code para as partes em audiências virtuais. Essa exigência vale apenas para os magistrados, que devem manter a dignidade do ato judicial, conforme o artigo 154, parágrafo 2º. Além disso, a audiência seguiu normalmente, sem prejuízo ao contraditório ou à decisão final. Mas
E sempre tem um mas, né? Aí vem a questão ética. Mesmo como parte, estamos falando de um juiz, uma figura pública que deve zelar pela seriedade da justiça em qualquer circunstância. A resolução 185 do Conselho Nacional de Justiça é clara ao exigir conduta exemplar dos magistrados em todas as situações. E convenhamos, enquanto muitos juízes suspendem audiências por partes estarem de chinelo ou em ambientes informais, ver um colega de toga participando de uma conciliação entre tacadas de golfe gera, no mínimo, uma sensação de duplo padrão. Não é mesmo? O caso levanta um debate importante sobre os limites da informalidade nas audiências virtuais no pós-pandemia. Por um lado, a tecnologia trouxe praticidade e flexibilidade. Por outro, exige bom senso para não banalizarmos atos judiciais que, no final do dia, representam a seriedade da justiça. E vocês, o que acham? Liberdade da parte ou falta de decoro institucional? Será que a gente precisa de regras mais claras sobre a participação em audiências virtuais? O que você acha? Malhou errado. A academia aprende na justiça que discriminação sai caro. Ouvintes, preparem-se para um caso que mistura musculação, direito do consumidor e uma dose pesada de discriminação. A 30ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo acabou de condenar uma academia que se recusou a matricular uma aluna porque ela não fazia o exercício stiff do jeito que os donos gostavam. Isso mesmo, pessoal. E olha só, que a pérola da academia foi: prefiro perder dinheiro a tê-la como aluna. Vocês conseguem acreditar? Pois é, o desembargador Monte Serra também não engoliu essa. Na decisão, ele foi direto, onde já se viu exigir perfil para pagar mensalidade. Isso é discriminação pura. A casa tentou se defender com 2 cartas na manga: normas internas, que nunca apresentou, e más referências, que não conseguiu provar. Só que esqueceu do básico, artigo 373 do Código Processual Civil. Quem alega, prova. Sem documentos, a defesa foi nocauteada nos primeiros rounds. Resultado: R$ 5.000 de danos morais para a aluna rejeitada. E o valor não foi à toa. Humilhação pública como essa não pode sair barato. E aqui vai um alerta para vocês, ouvintes. Esse caso é um prato cheio para discutir provas digitais. Imagina se a cliente tivesse printado a conversa com a academia. Pois é, prints de WhatsApp podem ser armas poderosas, mas precisam ser feitos direito. Autenticação em cartório, sequência completa da conversa, nada de editar só os trechos bons e até metadados que comprovem data e horário. E atenção redobrada quando o seu cliente manda aquela mensagem quentinha no calor do momento. Xingamentos e ameaças por WhatsApp viram prova contra ele mais rápido do que você imagina. E mesmo grupos privados, se vazarem, pode enterrar uma causa. Fica a dica. Na próxima notícia, amor além da vida. STJ valida a adoção póstuma em nome do afeto. Ouvintes, se prepara para esse caso que vai direto ao coração do princípio do melhor interesse da criança. A 3ª turma do Supremo Tribunal de Justiça está decidindo se uma adoção iniciada em vida pode ser concluída mesmo após a morte do adotante. E o voto do ministro Vilas Boas Cueva já deu o tom. Se houve manifestação clara de vontade e a criança já estava inserida no núcleo familiar, o afeto prevalece sobre a morte. Os familiares do adotante falecido tentaram barrar o processo com 2 argumentos. Primeiro, que ele não estava em plena capacidade mental, mesmo sem nunca ter sido interditado. Segundo, que a união estável com o outro adotante não estaria comprovada. Mas o relator cortou o barato. Cadê as provas da incapacidade? No direito, presumimos que todos são capazes até que se prove o contrário. Quanto à união estável, declaração conjunta, mas provas de convivência foram suficientes. Para quem está acompanhando o processo de adoção, esse julgamento traz lições valiosas. Primeiro, o Supremo Tribunal de Justiça está flexibilizando formalismos em nome do vínculo socioafetivo. Segundo, o Cadastro Nacional de Adoção, nesse caso, foi considerado secundário frente ao interesse da criança que já estava inserida na família. E terceiro, a velha máxima:
Morto não fala. Não se aplica quando documentos e testemunhas comprovam a intenção clara de adotar. Mas atenção, isso não significa que qualquer manifestação informal vale. O caso do Supremo Tribunal de Justiça tinha documentos sólidos. Para seus clientes, a dica é ouro. Se há intenção de adotar, formalizem tudo enquanto há vida. Declarações, processos judiciais iniciados, registros de convivência. Porque depois fica na mão do judiciário interpretar a vontade do falecido. Próxima, ex-funcionário vira stalker e aprende na justiça que perseguição não é brincadeira. Um ex-funcionário decidiu transformar sua demissão em um verdadeiro reality show de perseguição. Chutes no portão, áudios ameaçadores e até vídeos no YouTube. Dá um spoiler, o final não foi feliz para ele, viu? A quarta turma recursal do Tribunal de Justiça do Paraná não só condenou o ex-funcionário por stalking, como ainda deixou um recado claro: liberdade psíquica, privacidade e integridade física não se brinca, não senhor. O caso é um prato cheio para discutir o crime de perseguição tipificado no artigo 147-A do Código Penal desde 2021. E olha que o sujeito ainda tentou a carta do fake áudio, só que sem provas a defesa não colou. O juiz Sternad considerou os depoimentos das vítimas e até uma confissão parcial do acusado como prova mais do que suficiente. Resultado? 6 meses e 22 dias de regime semiaberto, além de multa. E olha que saiu barato, hein? Se tivesse investido em terapia em vez de virar stalker, teria economizado até nos honorários da defensoria. E aqui vai um alerta para você, advogado: o stalking não se limita a ameaças explícitas. Basta que haja pelo menos 2 atos persecutórios, com o dolo específico de perturbar, como mensagens insistentes, seguir a vítima ou vigiar. E tem mais: 78% dos casos analisados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 2023 envolveram redes sociais, ou seja, o perseguidor digital está mais comum do que a gente imagina. Para nos ajudar a entender um pouco desse crime e como a justiça tem lidado com casos assim, está com a gente aqui o Dr. Caio Coelho Rocha Silva. Ele que é advogado criminalista e pós-graduando em processo penal. Dr. Caio, primeiramente, obrigada por estar aqui hoje. Esse caso do Paraná levanta questões importantes, né? Sobre a linha tênue entre a liberdade de expressão e conduta criminosa. Me diz o seguinte, na sua experiência, como os tribunais têm interpretado o dolo específico no crime de stalking, especialmente quando não há ameaças explícitas, mas sim uma série de comportamentos perturbadores. A tecnologia trouxe inúmeros benefícios, mas também facilitou práticas abusivas. O stalking, que antes exigia presença física e um esforço maior do agressor, hoje acontece de forma virtual, tornando-se mais acessível e difícil de detectar. As redes sociais permitem que pessoas monitorem, assediem e persigam suas vítimas com um simples clique, tornando a privacidade um desafio constante. Os casos de cyberstalking cresceram exponencialmente, e isso reflete na quantidade de denúncias e na necessidade de medidas legais mais eficazes. O Brasil avançou com a Lei 14.132 de 2021, que tipificou o stalking como crime, prevendo pena de 6 meses a 2 anos de reclusão, além de multa. O Judiciário tem buscado acompanhar essa evolução, concedendo medidas protetivas e reconhecimento do impacto psicológico que essas práticas causam. No entanto, ainda enfrentamos desafios, como a dificuldade de rastrear perfis falsos, a rapidez com que conteúdos possam se disseminar e a falta de conscientização sobre o que caracteriza o crime. É fundamental que haja mais conscientização e educação digital, tanto para prevenir o stalking, quanto para orientar vítimas sobre seus direitos e formas de proteção. A tecnologia não pode ser um meio de opressão, mas sim uma ferramenta para garantir a segurança e a liberdade. Muito obrigada, Dr. Caio, por compartilhar seus insights com a gente. E aí, pessoal, será que casos como esse vão se tornar ainda mais frequentes com o avanço da tecnologia? Deixa nos comentários o que você acha. Tá, eu sei que você não queria que o podcast acabasse, né? Mas olha, eu prometo que eu volto na próxima sexta-feira com mais casos jurídicos que parecem até ficção, mas são pura realidade. E até lá fica um alerta. Cuidado com os clientes apaixonados demais, viu?
porque, como a gente viu hoje, quando o amor vira perseguição, o final pode ser na cadeia. Então já sabe, fique atento, proteja-se e continue acompanhando a gente. Eu sou Marina Seganfredo e essa foi a Law Letter, sua dose diária de inteligência jurídica. Um bom fim de semana.